bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também no Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como está todo mundo acostumado, assim como sabe também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje nós, com muito orgulho, vamos conversar com o professor Walter Batista, ele que foi candidato a prefeito nas últimas eleições aqui municipais e é representante, é ligado aí ao partido Rede Sustentabilidade. Em primeiro lugar, Walter, obrigado pela sua presença, obrigado eu sei que você deve ter matado umas aulas lá para poder estar aqui. Hoje eu dei duas faltas aula para poder estar presente aqui, mas não podia negar esse convite, né? É sempre um prazer participar. Eu acho que faz parte também da vida de qualquer pessoa que é ligada à política, estar atento a esses momentos, poder dialogar, debater, discutir, refletir e colocar suas ideias, né, para que as pessoas tenham conhecimento das posições que a gente vai construindo. Então eu queria te agradecer pelo convite, tenho estado um pouco sumido aí da mídia local, é compreensível, né? Mas sempre que convidado estarei aqui. Para nós é sempre uma honra. Walter, a Rede Sustentabilidade está passando por um processo de atualização, qual é a forma correta de chamar isso, de reorganização da sua estrutura? Na verdade a gente tem um período eleitoral em 2016, que foi bastante corrido, em termos de organização partidária para a gente foi bem complexo também, porque o partido tinha sido criado em 2015. Trocou pneu com o carro andando. E você sabe que é uma coisa tão interessante, que eu até tive uma publicação da prestação de contas eleitoral do partido e nós caímos numa diligência da Justiça Eleitoral, porque a nossa conta recebeu depósitos e houve um entendimento da Justiça Eleitoral que nós tínhamos uma conta eleitoral que recebeu depósitos sem a devida prestação. E embora poucos recursos, mas foram lá, teve sobra de R$50 de um candidato, 70 do outro, isso tudo tem que ser depositado na conta do partido, mas a conta do partido e não a conta da campanha eleitoral do partido. E aí quando a gente foi verificar, eles haviam recebido a informação do banco de que nós tínhamos duas contas eleitorais que foram abertas no período eleitoral. Que a conta do partido também foi aberta no período eleitoral. Então, na verdade, quando a gente repassou para a conta partidária, a Justiça Eleitoral entendeu que era uma conta eleitoral. E aí caiu em diligência, isso foi resolvido e entendido, e aí a representante da Justiça Eleitoral ainda falou, mas por que vocês não abriram a conta antes do período eleitoral? Eu falei, porque a gente não tinha. Não havia rede ainda. Não havia rede, nós não tínhamos CNPJ, quer dizer, então foi tudo muito corrido. E agora a gente está passando pelas conferências municipais e fazendo a renovação das direções partidárias municipais, estadual e logo a nacional também. A rede não tem continuidade, né? Então eu fui porta-voz nessa primeira gestão, no ano de 2016 para 2017, e agora o porta-voz é o Fábio do Carmo, juntamente com a Fernanda Rocha, foram eleitos na nossa conferência 2 finais de semana atrás. Então o partido agora está com a direção renovada e sempre com aquela paridade, né? Homens e mulheres, a intergeracionalidade, não tem continuidade de cargo. Então aqui não tem, o Walter foi porta-voz por um período e hoje eu já não sou mais, eu sou apenas membro da diretoria executiva, da coordenação executiva, né? Estou na coordenação de formação e de organização, aliás, como seria secretário do partido, mas quem fala pelo partido hoje é o Fábio do Carmo, aqui em Guarujá. É uma prerrogativa já existente do Estatuto da Rede. No Estatuto. De não ficar aquele presidente que fica lá 20 anos. Ad eterno, né? Como tem partidos nem que tem presidente, né? Nem tem presidente, é sempre dividida a função, e você não pode ser reeleito para nenhuma função partidária. E quando também você é eleito para cargo eletivo, você não pode ter função executiva no partido. Então fica bem aberto para toda a militância. Nós tivemos militância que entrou agora, há pouquíssimo tempo, e já compõe a executiva do partido. É um partido muito jovem, muito renovado. Nós lutamos contra a reeleição, com limite de reeleição para os cargos legislativos e contra a reeleição, sem reeleição para os cargos executivos. E na direção partidária a gente executa isso, a gente põe isso em prática. O processo de filiação à rede continua seguindo aqueles mesmos moldes antigos pela internet? Sim, pela internet. As pessoas interessadas podem procurar o site, é redesustentabilidade.org.br, e fazem diretamente a sua pré-filiação. Passam por um curso de formação, agora nós já temos formadores aqui em Guarujá, habilitados, então todos os pré-filiados são reunidos uma vez ao mês,
fazemos um curso de formação política e eles, compreendendo o estatuto, o movimento que tem uma base documental que é das teses que a gente defende para a sociedade, para a política, a pessoa pode efetivar a sua filiação e a partir daí ela pode ter uma vida partidária, ou mesmo não ter uma vida partidária, ter uma vida apenas nos movimentos que a gente constrói aqui na nossa região. Muita gente critica, né, a formação partidária do Brasil, né, justamente pelo nome já começar com partido, né? Quer dizer, já é um grupo que já nasce partido, né? A rede quer revolucionar essa... Na verdade, você vê que agora todos os partidos estão mudando isso, né? Começou com democratas... Muitas vezes para escamotear, o passado, a sua sigla, né? A sigla, o passado, principalmente aquelas siglas que estão envolvidas em escândalos, ou que tem qualquer tipo de problema ético no momento, estão mudando, né? Então vários partidos estão mudando. A rede foi criada como um movimento, tem dois nomes importantes, rede e sustentabilidade. Rede pela forma de organização, nós não queremos um partido que seja imposto de cima para baixo, ele tem que ser construído de mãos dadas entre todos os filiados. E a sustentabilidade, que é a bandeira que a gente defende. Nas diversas dimensões do que é possível a gente trabalhar em prol da sustentabilidade, como a área ambiental, a própria política, a gente defende uma reforma política ampla, para a gente poder ter um equilíbrio de forças, uma governança mais adequada nos municípios, no Estado e na nação. A gente defende uma sustentabilidade que seja ética, que tenha uma sustentabilidade estética, porque as pessoas têm o direito de viver em lugares que sejam adequados, que sejam salubres. A gente quer cidades cada vez mais vivas, então a gente defende a sustentabilidade cultural, para que todo mundo tenha acesso a todas as formas de expressão cultural possíveis. A gente defende uma sustentabilidade que entre na escola das pessoas, que entre na casa das pessoas, como um valor. Então não é só defender a natureza, não é só defender o meio ambiente, é defender que se construa uma sociedade que seja de democracia participativa, efetivamente, né? Então a gente quer que esse conceito de sustentabilidade e uma organização em rede, de fato, aconteçam não só no âmbito da política, mas no âmbito da sociedade. Claro. Walter, a rede lá tem tido um papel preponderante aí na observação e na condução aí de alguns assuntos nacionais importantes. Te pergunto assim, esse assunto logicamente é discutido internamente e com essa integração, essa interatividade entre as esferas nacional, estaduais e municipais, né? Sem dúvida nenhuma, Valdir. Aliás, a rede tem se destacado no cenário político atual, embora com apenas 4 deputados, mas são muito aguerridos, atuantes na defesa dos interesses da sociedade, principalmente num momento conturbado como o nosso. E o senador novinho. E um senador, né, o Randolfo Rodrigues. Dá um trabalho esse baixinho, né? Ele é muito dedicado, extremamente estudioso, ético ao extremo, tanto que conseguiu ser o representante no Senado das 10 medidas contra a corrupção. Foi um trabalho muito bonito que foi feito pela sociedade brasileira, capitaneado pelo Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, por diversas lideranças e segmentos que querem mudanças na legislação para que a gente possa trabalhar mais firmemente contra a corrupção e que a gente consiga efetivar de uma maneira mais simples a punição àqueles que cometem atos de corrupção que hoje saem impunes, como a gente está vendo acontecer. Então a rede tem sido muito firme, né? Pediu a cassação do mandato do senador Aécio Neves, trabalhou contra muitas das medidas do atual governo, se posicionou em todos os momentos em que foi possível para que se tentasse constituir justiça no nosso país. Inclusive foi da rede o pedido para o julgamento acontecer da forma como aconteceu, punindo, nós pedimos a punição, porque o PSDB quase que abriu mão do processo, né, que pedia a punição da chapa Dilma Temer. Nós trabalhamos arduamente pela cassação do registro da chapa Dilma Temer, por entendermos que havia provas muito consistentes de fraude eleitoral, então o que contaminou diretamente a eleição da Dilma e do Temer como seu vice, que posteriormente acabou redundando no que a gente vê que é esse governo que eles falam, que é um governo de transição, mas que está sendo um governo de efetivas transformações e de muito prejuízo para a classe trabalhadora, principalmente para as pessoas que mais precisam, né,
desse estado que nós temos no Brasil, que é um estado de bem-estar social. Tá havendo uma agenda, uma espécie de agenda do atraso, né? Parece que, inclusive com reflexo na sociedade, né? Muita coisa ruim, né? Alguns conflitos assim que a gente vê assim, usando uma expressão que o Demetrio Magnoli usou um dia desses, a fome das redes sociais, né? Parece que enquanto a coisa a pessoa não está lá no ostracismo lá tal, não acaba sendo as redes sociais, aquele MBL fazendo um papel aí parece aqueles integralistas do passado. Mas é um pouco isso mesmo, né? Parece que a gente está voltando no tempo. Assim, a gente vê uma agenda muito complicada em termos nacionais, né? Porque as pessoas estão muito cansadas de tudo que está acontecendo na política, querem uma reforma política de fato, uma reforma que permita que a gente consiga fazer uma mudança estrutural e que é negada pelos políticos, né? Os políticos não permitem essa reforma. Nós tivemos agora apenas uma mudança em alguns pontos da legislação eleitoral. Eles falam de mini-reforma política, não houve nenhuma reforma política, pelo contrário. O que mudaram foram alguns dispositivos da lei eleitoral para criar aí um mecanismo de redução no número de partidos, criaram uma forma de financiamento de campanha que privilegia os atuais ocupantes de cargos eletivos. A gente vê que o Brasil é um país patrimonialista, né? Então quem está no poder não quer abrir mão de estar no poder. Não há uma renovação, você não tem uma mudança no patamar social das pessoas, né? Nós vivemos num país que a concentração de renda, a concentração de riqueza é gritantemente ruim, é perversa, né? O Brasil é o 8º pior país em termos de concentração de riquezas. Então, entre os países que têm concentração de riqueza elevada, o Brasil está na 8ª pior posição. Quer dizer, falar em mobilidade social e mobilidade política nesse país é muito complexo. Porque eu me coloco hoje como uma pessoa que tenta fazer uma política nova, diferenciada, que tenta trazer um debate de ideias com clareza para a sociedade, mas a gente tem que bater de frente com políticos que fazem o que a gente vê acontecer. Como, por exemplo, aqui em Guarujá, nós temos uma pessoa que se diz mandatária, né, que tem mandato alcançado pela cidade, mas que nunca fez uma audiência pública do seu mandato na cidade. Nunca se dignou a trazer o seu mandato para a cidade para discutir qualquer tema que fosse, para ouvir o que a população local pensa a respeito. Então eu não digo nem das posições que ele tem, que eu acredito que quem é eleito no Brasil hoje pode defender suas posições por convicção. Eu estou eleito, então eu posso votar de acordo com a minha convicção. Mas nós vivemos numa democracia, Valdir, e é necessário que as pessoas tenham o direito de se colocar. E isso é negado às pessoas da cidade, né? No âmbito municipal, inclusive, né? Na Câmara de Vereadores eu vejo hoje um esforço para tentar se aproximar da sociedade, mas a gente vê muito pouco no sentido de pôr as pessoas para pensarem sobre os problemas e opinarem a respeito deles, né? E das próprias pessoas também é uma dificuldade muito grande nisso, né? E aí as redes sociais, elas vêm para suprir um pouco isso. Então muita gente dá opinião lá no Facebook, dá opinião no Twitter, dá opinião no WhatsApp, sobre temas que são extremamente controversos, são extremamente complexos, e o brasileiro, ele é craque nisso, né? Ele é doutor em opinião, né? O Brasil, ele tem essa facilidade de você sair à rua com o microfone, você, como jornalista, sabe disso, e perguntar qualquer coisa para qualquer um, e você vai ouvir respostas as mais diversas, né? Então isso num momento como o que nós estamos vivendo, remete a uma preocupação muito grande, porque tem gente opinando sobre o que não sabe. Essa história, por exemplo, agora da questão de gênero nas escolas, por exemplo. Recentemente teve um evento partidário e aí um grupo de pessoas foi lá para confrontar o debate que estava acontecendo naquele local. Sem saber o que é aquilo. Uma distorção total dos fatos, inclusive até mesmo assim, pensar no que diz respeito a currículo escolar. Um debate que está acontecendo ali não diz respeito ao currículo de escola. Né? Não se impõe currículo de escola, porque quem constrói o currículo de uma escola é o conselho de escola, e as pessoas não sabem disso. Então elas ocupam espaços de discussão que não são legítimos. Qual é o espaço legítimo para discutir currículo escolar? É na escola do seu filho. É comparecer às reuniões, é comparecer ao momento em que se abre as portas da escola para falar de currículo, para falar de projeto político-pedagógico. Tem uma reunião anual em todas as escolas, obrigatória, que os pais são chamados a discutir o projeto político-pedagógico da escola. É ali que você tem que levar os valores que você quer. Tá certo? E não impor isso num evento de grupo, de partido, ou nas redes sociais. Então, se perde muito a qualidade do debate quando você vai para o senso comum.
né? E o senso comum, ele de certa forma tem aberto muita possibilidade dos idiotas falarem, como o Domênico, perdão, o Humberto Eco, né? Eco, quando vivo a voz falou, aos idiotas, né? As redes sociais estão dando voz aos idiotas, e se você é um dos idiotas, não se sinta ofendido, tá certo? Porque a ideia não é ofender as pessoas que têm opinião, é ofender as pessoas que não se aprofundam na opinião que dão, né? E é necessário que mesmo nas redes sociais a gente aprofunde um pouco. Tem gente que repete notícia falsa e mesmo avisada, ela bate no peito e escreve lá. É falsa, mas sou eu que estou colocando, eu coloco o que eu quero. Quer dizer, quando é mentira para falar mal e prejudicar alguém que você não gosta, tudo bem. Agora, quando é algo que é uma mentira que perversamente pode prejudicar você mesmo, aí você vai ser contrário. Né? Então nós estamos vivendo um momento muito complexo, difícil. Isso, e né? tem muita preguiça nisso, porque a internet já tem inclusive ferramentas, né? Para você descobrir se a notícia é verdadeira ou falsa. Né? Isso não é para o Brasil, viu? A eleição dos Estados Unidos, há uma averiguação judicial acontecendo, né? Porque a eleição dos Estados Unidos pode ter sofrido fraude por conta das chamadas fake news, né? Aquelas notícias falsas que já se sabe, tem um documentário do Globo News que mostra isso, né? De alguns países da Europa, saíram muitas dessas notícias falsas alimentadas por financiamento privado. Então, gente com interesse em colocar informação mentirosa e divulgar isso e propagar isso. E isso está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O Facebook criou uma ferramenta para você averiguar se a notícia que está sendo publicada é verdadeira ou não, porque essa é uma preocupação que pode, inclusive, acabar com as redes sociais. Exatamente. Já há uma discussão sobre isso, se as redes sociais vão sobreviver a essa avalanche de mentiras né, que tem permeado as publicações das pessoas. Né? Esse quadro negativo, né, negativo assim, do jeito que a gente está colocando, ele tem logicamente reflexos nas cidades. Né? A gente acaba perdendo tempo precioso para discutir questões locais, como por exemplo a condução de um governo municipal. Né? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, só depois do intervalo comercial, com rapidinho, certeza. A gente já volta já. Antes do intervalo, eu queria pedir para o Braz colocar na tela só a capa do jornal Assunto Cidade, dessa edição, o jornal Assunto Cidade, que traz como matéria principal a arrecadação, a receita do município de Guarujá, até agora esse mês, que já chegou a R$1 bilhão. Pedi para o Braz colocar a capa do jornal, daqui a pouco ele coloca. O jornal Assunto Cidade, que circula toda sexta-feira nas redes sociais e também aos sábados em edição impressa, aí sempre contando com a colaboração de várias empresas que nos ajudam aí, empresários e pessoas que nos ajudam a manter esse projeto independente, democrático e pluralista, que é o jornal e o Assunto Cidade. Queria agradecer, como faço sempre, rapidamente, ao Picoloto, a oficina lá no Santo Antônio, ao Bebemos Bar, ali na Rua Mário Ribeiro, a Ótica Pérola do Atlântico, do seu Manolo, ali na Rua Montenegro, a Aviação Translitoral, com o seu Personal Bus, a Raíssa Bordados e Lingerie, na Avenida Leomil, o restaurante Almari, no Santa Rosa, ali do Marcos e da Magda, Cine 3, Ferryboat Plaza, Colégio Alfa, ali na Vila Maia, a Padaria Real Brasil, aqui na Avenida Santos Dumont e Vicente Carvalho, e a Autoescola Capra. As empresas às quais eu agradeço por manterem esse projeto do Assunto Cidade, programa Assunto Cidade e o Jornal Assunto Cidade. A gente já volta já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Walter Batista, ele que é da Rede de Sustentabilidade aqui de Guarujá e no primeiro bloco nos explicou esse processo de
de substituição, aí, de reforma, de modernização aí que a rede propõe, inclusive nos seus quadros. O Walter era porta-voz, não é mais, não pode ser reeleito, tem outro. Você quiser conhecer mais o trabalho da Rede de Sustentabilidade, aí, como o Walter falou, tem um site na internet por onde, inclusive, você pode se filiar, partido que vem aí protagonizando algumas manifestações importantes em nível nacional, mas no finalzinho do primeiro bloco, estou tentando trazer o Walter aqui para um debate mais local. Essa falta de costume da sociedade de debater de maneira clara e objetiva alguns problemas mais concretos, tem reflexo, logicamente, nas cidades, né? A gente vive um momento assim, parece que a administração tem um erro de avaliação sobre o que é transparência. A administração tem um excesso de publicações, de posts nas redes sociais, sem, na verdade, desenvolver aquilo que a gente conhece como transparência e como debate público. Né? Na verdade, Valdir, assim, existe uma questão importante que é pensar a gestão pública de uma maneira mais moderna, né? E muita gente confunde gestão pública moderna com o uso de ferramentas da gestão empresarial no setor público. Eu acho que o grande ícone desse movimento atualmente é o João Dória em São Paulo, né? Ele tenta colocar um ritmo empresarial na gestão da cidade de São Paulo. Então você vê lá que já demitiu secretária chamando a atenção da pessoa ali do lado, o outro que é pego na gravação também, ele diz que não reflete o pensamento da administração e ele manda embora, o outro secretário que entra num conflito em relação a um tema específico, que é a questão ambiental da cidade, ele também demite. Então, assim, numa empresa, você entende isso, porque se você não dá resultado imediato, você manda para a rua, põe em outro lugar e acabou. Agora, no poder público, a gente precisa ter continuidade de ações. E há uma crítica que se faz aos governos em Guarujá, é que toda vez que eles iniciam, eles rompem a continuidade. Então você tem, por exemplo, quem ficou em cargos-chave no governo atual. Eu não estou falando de cargos em comissão, de pessoas de fora da administração, mas servidores públicos, né, que tenham ficado em cargos-chave em todas as secretarias. Não tem. Várias delas, você teve uma renovação praticamente total do cenário, né, das pessoas que prestam serviço. Então isso cria uma solução de continuidade muito ruim para a cidade, porque os projetos que estavam em andamento, eles sofrem uma trava e até eles voltarem a caminhar novamente demora um tempo, e o tempo é um recurso que a gente não tem, ele é escasso. E a questão também da participação popular na gestão pública, no sentido de que transparência não é comunicação. Transparência é uma ferramenta de gestão. Claro. E a transparência, ela começa na decisão sobre como aplicar os recursos públicos. Então não é você publicar um vídeo dizendo como você aplicou, é você explicar para as pessoas como elas podem participar da decisão sobre onde vai ser aplicado o recurso. Exatamente. E o governo teve, já no início desse ano, a possibilidade de construir o Plano Plurianual, que é o documento principal para os próximos 3 anos em relação ao que vai ser feito. E não chamou a sociedade para debater sobre isso. E o que seria chamar a sociedade? Seria criar um grupo para levar uma discussão sobre isso, como fez, por exemplo, o presidente da Câmara, que está fazendo lá a presença dos vereadores em escolas, nas universidades, em clubes, nas lideranças, nas entidades de bairro. Então, ensinar as pessoas que se ela quer um benefício para a sua comunidade, tem que ter um plano plurianual onde esse projeto esteja contemplado. E depois você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo aprovada agora na Câmara Municipal, sem que tenha sido feita uma discussão, também nos mesmos moldes. Indo contra a corrente da história, né, logicamente. Isso é transparência, Valdir. Quer dizer, cadê as audiências públicas sobre orçamento municipal, que desde lá de trás, ainda o Maurici fazia isso muito mal, tá certo? O Farid tentou fazer de uma maneira mais participativa e depois com o tempo isso foi se perdendo, e a Antonieta também, depois acabou esquecendo, enfim, todos eles começam com um discurso de transparência, mas na hora da prática isso se perde.
Nós defendemos que haja uma ferramenta de gestão. Quer dizer, você vê, Santos está super avançado nisso. Santos tem uma lei municipal que estabelece metas a serem cumpridas por cada secretaria. E o prefeito é obrigado a prestar contas dessas metas. Então você tem números, indicadores de quantos % dos recursos foram aplicados efetivamente em educação e como isso resultou na melhoria dos índices educacionais do município. Então o secretário tem que ir lá e mostrar como foi aplicado o recurso e dizer qual foi o resultado desse recurso aplicado. E o prefeito agora passou por um constrangimento na Câmara Municipal, lá em Santos, porque eles queriam a presença dele pessoalmente lá para fazer a apresentação dessa prestação de contas e para que ele pudesse ser arguído pelos vereadores e pela sociedade, e a bancada dele se negou a aprovar esse projeto. Quer dizer, demonstra que ele tem medo efetivamente de participar. Aqui, nem isso se discute. O prefeito tem feito apresentações do seu plano de governo, que na verdade o que é? É uma coletiva de imprensa, onde ele entrega um jornalzinho dizendo tudo o que foi feito por cada secretaria ao longo daquele período. Isso não é transparência, isso é comunicação social. Então tem uma distorção muito grande do que é transparência. Transparência é você pôr o cidadão para decidir junto com você. É fazer um governo com as pessoas. É dar as mãos para as lideranças da sociedade e chamá-las a tomarem atitude junto contigo para que você possa governar para elas. E não tomar a decisão por si só. Então nós temos uma concepção atualmente de gestão pública muito para além disso que eles estão falando que é uma nova forma de fazer política. Na verdade é só tirar a poeira do que é velho, mas usar a mesma roupa. É a mesma roupa que eles estão usando. Agora no tocante, por exemplo, a contratos, em alguns outros setores, aí a gente tem uma demonstração clara de continuismo, né? Não tenha dúvida. Esse governo não tem o receio de dizer para você que está aqui... Eu vou dar como exemplo o plano de mobilidade, por exemplo. Quem está assistindo a gente, professor, mas por quê? Você perdeu a eleição e tal, então você está na oposição por isso. Não. Quando teve o processo para o segundo turno, eu decidi, junto com o nosso grupo partidário, não tomar posição e já avisamos a quem vencesse a eleição que nós não aceitaremos cargo nenhum no governo. Nós estaríamos de fora querendo ajudar. Em nenhum momento o prefeito nos chamou para pedir qualquer tipo de ajuda. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então nós estamos observando que tem algumas atitudes dele que estão muito legais. A gente vê que a cidade está ficando um pouco mais limpa, que estão pintando alguns próprios públicos, estão arrumando coisas que estavam quebradas, tapando buraco e dando uma ênfase enorme para isso que deveria ser uma coisa normal, do cotidiano. Quer dizer, a gente ficou tanto tempo sem isso que agora a gente bate palmas para isso como se fosse uma grande inovação. Não é, gente, não está acontecendo nada. Só está lavando a louça suja que está na pia, apenas isso. Agora, o que está sendo servido nesses pratos que estão sendo sujos, é o mesmo feijão com arroz de antes. E esse feijão com arroz é um feijão com arroz que está custando muito caro para a nossa cidade, que está levando muito do nosso orçamento a partir de empresas que deixaram a cidade no ponto em que ela está. Se a gente parar para pensar, não mudaram os nomes das empresas, continuam as mesmas. E os planos que poderiam sugerir mudanças, como o plano de mobilidade urbana, que vai ser o embasamento para a licitação, que vai alterar o sistema de transporte coletivo do município, está muito claro isso. Eu estudei esse plano, Valdir, e participei de um debate recentemente promovido pela União Estadual dos Estudantes, lá na UNAERP, junto com o DCE da UNAERP. O plano diz o seguinte: a licitação que vai ser feita é uma licitação de lote único. Quer dizer, não vai acabar o monopólio. A população queria a quebra do monopólio, não vai acabar o monopólio. Vai ser uma concessão de 15 anos, porque a lei é de 99, a licitação vai ser lote único e ela vai ser uma licitação que vai dar para uma empresa só todas as modalidades de transporte coletivo, juntamente com a operação e gestão do terminal de Vicente Carvalho, do terminal de Guarujá, e coloca metas para serem cumpridas que envolvem um investimento de 47 milhões para uma possível arrecadação ao longo do contrato de quase 2 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2 bilhões de arrecadação para 47 milhões de investimento. É muito pouco investimento para muita arrecadação. Quer dizer, o cidadão de Guarujá, ele está achando que está sendo uma boa administração, que já arrecadou, como você publica no jornal, 1 bilhão de reais e que não promoveu nenhuma transformação na cidade. As obras que a gente está vendo serem terminadas são obras que tinham sido deixadas pelo governo anterior. E o que se aponta para o futuro é muito ruim. Em termos, por exemplo, de mobilidade, o aeroporto, que poderia ser uma ferramenta importante de desenvolvimento, foram dados 10 passos para trás, porque o governo tomou uma atitude que inviabilizou uma agilização do procedimento que poderia fazer o aeroporto funcionar rapidamente. Quer dizer,
não se vê nada mudando. As empresas continuam as mesmas, o orçamento continua sendo mal gasto, gasta-se muito, a folha de pagamento aumenta todo mês. Há uma preocupação que a sociedade tem que ter. A folha de pagamento da prefeitura aumenta todo mês. E quem paga essa conta é você, cidadão. Lá na frente vai faltar dinheiro para hospital, vai faltar dinheiro para tapar esse buraco que está sendo tapado hoje, porque nós estamos tendo um custo cada vez maior de folha sem que sejam pagos os direitos dos servidores municipais adequadamente, sem que a Previdência tenha um equilíbrio atuarial, quer dizer, não se resolveu nenhum dos grandes problemas. E a gente vê que o dinheiro está sendo colocado num ralo, quer dizer, uma péssima administração essa que está sendo feita na cidade. Ô Walter, eu preciso lembrar de quando a gente faz essa entrevista que eu preciso pedir para a direção dar uma hora de programa, porque vai ficando... Eu queria que você falasse rapidamente, claro, 2 modelos, por exemplo, dois assuntos que estão aí na tela, que pouca gente percebe, a questão do retroporto e a própria questão, o decreto armando a Guarda Municipal. Se você conseguir falar em rapidamente, o retroporto, Valdir, tem uma área de 4 milhões de metros quadrados aqui em Guarujá, na margem da Piaçaguera. Já há um edital publicado, uma chamada do município pedindo projetos para os interessados. A gente sabe que existem empresas interessadas, já existem até projetos deixados pelo governo anterior para que essa área seja ocupada como um retroporto e que se coloque ali terminais de container e uma série de outras atividades de estruturação para o porto que está na outra margem. Então Vicente de Carvalho ficaria bem no meio desse empreendimento. De um lado o retroporto, do outro lado o porto e no meio Vicente de Carvalho. Isso seria uma trava enorme para as pessoas que vivem aqui. Imagine esse cenário, um cenário desolador para o futuro de Vicente Carvalho. E sobre a Guarda Municipal e o armamento da Guarda, é inadmissível que se arme a Guarda Municipal por decreto. É inadmissível que um prefeito tenha tido a coragem de fazer isso, fazer um decreto para armar a Guarda Municipal, sem chamar a sociedade para discutir. Sem sequer mandar um projeto para a Câmara. Sem mandar um projeto para a Câmara, sem colocar os vereadores nessa discussão, sem discutir isso com os próprios guardas municipais, muitos deles contrários a isso. Ah, mas a defesa é que a legislação autoriza, a legislação federal permite, mudou-se o Estatuto das Guardas Municipais e elas passaram a ter um outro papel. Mas a sociedade não sabe disso. E a sociedade, como eu disse, para se fazer presente, precisa ter um governo de fato transparente e não um governo de Facebook. Tá certo. Walter, eu queria te agradecer e da próxima vez eu vou me lembrar de pedir para o programa dobrar o tempo para a gente poder conversar mais um pouco. Obrigado pela presença, deixa o espaço para você comentar. Eu te agradeço, cumprimento a todos vocês, desculpem aí pelo jeito de falar, mas a gente fica realmente emocionado até, claro, né, de poder falar mais da nossa cidade e de ver tanta coisa errada acontecendo e que podia estar sendo feita de uma maneira melhor. E esse debate a gente vai ter muito tempo ainda para prolongá-lo. Com certeza, Valdir. Obrigado. Queria agradecer você pela audiência, a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.